tema dessa mensagem é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, nós temos essa citação. Eu gostaria de ler esse texto, que diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos, amém? Repita comigo, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Como que nós vamos correr, com perseverança a nossa carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, amém? Quem é, irmãos? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Então eu quero encorajar os irmãos nessa manhã a olhar para a palavra do Senhor Jesus, amém? A olhar para as Escrituras Sagradas, a buscar a Deus, a buscar a presença de Deus e saber para onde que eles devem olhar. Essa palavra aqui no original, essa palavra firmemente, a palavra no português já nos define aqui exatamente o que o autor queria nos dizer, que é tirar os olhos de algo, de todas as coisas e fixar os olhos em algo. Ou seja, irmão, você deve tirar os seus olhos de todos os lugares, amém? Mas deve ter um lugar que os seus olhos devem estar fixos, que é no nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o padrão para a nossa vida, amém? João capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte, que no princípio era Deus e o verbo estava com Deus. No princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus, amém? Então Jesus, ele é a palavra. Nós precisamos entender que Jesus é a palavra. Quando nós estamos estudando a palavra, quando nós estamos meditando nas Escrituras Sagradas, nós estamos nos relacionando com Jesus. Quando nós estamos olhando para a palavra de Deus, nós estamos firmando os nossos olhos no nosso autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu percebo, irmãos, e esses dias eu estava meditando a respeito disso, que há muitas promessas para nós na palavra de Deus. Amém? Há muitas promessas em relação àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele irá fazer. Mas nós percebemos ao caminhar que alguns irmãos não tomam posse daquilo que já é de direito que Deus nos estabeleceu. A gente percebe que existem algumas áreas que precisam de ajuste, que precisam de mudança. E essas são exatamente as áreas que as pessoas não olham para Jesus, que as pessoas não obedecem a Deus. Aquelas áreas que as pessoas ainda estão ali, como Jacó, ainda lutando com Deus, ainda existe uma resistência da parte delas ali em se entregar completamente a Deus. Mas Deus, Ele quer nos abençoar em todas as áreas das nossas vidas, amém? Agora, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos deixar a palavra de Deus mudar o nosso coração. Jesus certa vez falou, ensinando, Ele falou, olha, examine as Escrituras, lá em Mateus capítulo 5, versículo 39, porque é ela que explica que eu dou a vida eterna. Elas testificam a respeito de mim, são as Escrituras que testificam a respeito de mim. Então, irmão, para conhecer Jesus e ter o testificar do Espírito de Deus, João 5, 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Presta atenção, a palavra de Deus testifica a respeito de Cristo. Nós precisamos meditar na palavra de Deus para que essa palavra vai nos mudando e nos moldando e nos fazendo crer cada vez mais na palavra de Deus, amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e o ouvir da pregação do Evangelho, ouvir a palavra de Deus, amém? Então nós ouvimos a palavra de Deus e essa palavra gera fé no nosso coração. Jesus certa vez disse, que se nós dissermos a um monte, ergue-te e lança-te ao mar, Marcos capítulo 11, versículo 23, e não duvidar, crendo no seu coração, assim será feito, amém? Então, nós precisamos entender que tem que haver fé da nossa parte, porque nós precisamos crer no nosso coração, nós precisamos falar, amém? Quem fala ao monte aqui, irmão? Aquela pessoa que crê, amém? Quem que fala ao monte? Ergue-te e lança ao mar, aquela pessoa que crê, aquela pessoa que conhece a palavra. Então, tem coisa que você tem que fazer, irmão. As coisas não vão mudar sozinho.
A maioria, as pessoas que crerem vão salvas, sim ou não, irmãos? Sim. A salvação é por meio da fé, pela graça, é um dom de Deus, amém? Não por obras para que ninguém se glorie. Mas tem coisas que nós só vamos usufruir se nós crermos. Tem promessa, tem coisas na nossa vida que elas só vão sair se nós falarmos. Irmãos, isso é algo que Deus sempre tem ministrado muito no meu coração. Se você deixar um monte ali, irmão, e esse monte aqui, é claro, ele está relacionado a problemas, de maneira figurada, Jesus está falando nas situações contrárias à sua vida, amém? As situações contra a palavra de Deus, ou contra as promessas de Deus na sua vida. Se você não falar, elas vão ficar ali. Ainda que você é filho de Deus, meu irmão. Ainda que você é herdeiro das promessas, ainda que você vai ser salvo, você faz parte da família de Deus, ainda que você recebeu o Espírito Santo, ainda que você foi perdoado, se você não disser ao monte, o que vai acontecer? Ele vai ficar ali. Mas você não tem somente que falar. A Bíblia diz que você tem que crer no seu coração, não duvidando. Agora, como que eu creio, meu irmão? Ouvindo a palavra de Deus. Amém? O salmista disse, eu guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa habitar em nós. Nós precisamos ser cheios da palavra, amém? Jesus, certa vez orando pelos discípulos, falou, Pai, santifica-os na verdade. João capítulo 17, versículo 17. A tua palavra é a verdade. Você quer ser santificado em Cristo? Você tem que ser santificado na palavra de Deus. Você tem que se encher da verdade de Deus. Amém, irmãos? Um dos meus intuitos nessa manhã aqui, meus irmãos, é fazer com que você olhe para Cristo. Mas mais do que isso, irmão, eu quero ministrar a fé no seu coração para que você creia na palavra de Deus. Amém? Para que você se relacione com a pessoa de Jesus através das Escrituras, porque são elas que testificam que Jesus Cristo é Filho de Deus, são elas que nos ensinam que nele nós temos a vida eterna, é a palavra, é a Escritura de Deus que gera fé no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem da palavra de Deus, e através da fé, o Senhor Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Aleluia! Quantos creem nisso, irmãos? Nós precisamos meditar nessa palavra. Apocalipse capítulo 10, esse é um texto que eu amo na palavra de Deus, mas fala a respeito da visão que João teve lá em Apocalipse. E a Bíblia diz que havia um anjo que tinha um livro. E João ouviu uma voz dizendo, vai, pega esse livro e come esse livro. Quantos aqui precisam se alimentar da palavra de Deus? Aleluia. A Bíblia diz que quando João pegou e comeu esse livro, ele era doce na boca, mas ele era amargo no seu ventre. E depois que ele comeu, o anjo falou o que para ele? Vai, agora você pode profetizar a todas as nações, tribos, raças e línguas. Amém, irmãos? Todo mundo quer profetizar, irmãos. Mas primeiro você tem que comer o livro. Amém? Você precisa comer desse livro, irmão. Você precisa se alimentar de Cristo, da verdade revelada de Jesus, irmão. Porque essa palavra não pode ficar somente escrita no livro. Ela precisa fazer parte da sua vida. E na boca ela é como doce. É como mel. Quando você vai ler as promessas, meu irmão, é só alegria. Mas para aquilo fazer parte da sua vida, irmão, para aquilo mudar você, passar pelo seu sangue, fazer parte, alimentar você, fazer com que você cresça, aquilo tem que ser digerido. E João falou o quê? No ventre é amargo. Por quê? Porque tem coisa que nós temos que mudar na nossa vida. Tem coisa que nós temos que deixar a palavra fazer. Tem coisa que nós temos que deixar a palavra nos moldar, irmãos. Então, se você quer profetizar as nações, se você quer mudança na vida das pessoas, e quer mudança na sua vida, e quer que essa palavra faça parte da sua vida, você precisa comer desse livro, amém? Na boca é doce, mas no ventre é amargo. Quantos aqui vão meditar mais na palavra de Deus, irmãos? Falando isso para você, porque eu estava meditando a respeito de Lucas capítulo 7, e eu consigo perceber, irmãos, em algumas atitudes da minha vida, em algumas circunstâncias, que sempre quando vem algo, irmãos, o Espírito usa a palavra de Deus para falar conosco, amém? E Jesus, todas as vezes você vê na palavra ele se defendendo, ou ele citando algo, ou ele se posicionando em algo, ele diz o quê? Está escrito. Jesus sempre cita a palavra. Nós temos que aprender com Cristo, irmão, que venceu todas as coisas, que ele é a palavra. Nós devemos também citar a palavra. Agora, para que nós possamos citar essa palavra, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, porque Jesus, falando a respeito do Espírito Santo, ele disse, eu vos farei lembrar de todas as coisas, falando do Espírito Santo, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus vai te lembrar, amém? Sabe por quê? Porque você vai meditar na palavra de Deus, e quando for necessário aquela palavra funcionar na sua vida, o Espírito Santo vai ministrar aquela palavra que já está dentro de você, amém? Então medite na palavra, seja alguém cheio da palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7,
a partir do versículo 18. Gostaria que os irmãos acompanhassem a palavra, que esse vai ser o nosso texto base e praticamente tudo que nós vamos ministrar nessa manhã. Amém? Eu vou acompanhando aqui na minha Bíblia, Almeida Revista Atualizada, isso mesmo. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18, diz o seguinte: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Antes da gente continuar nesse texto aqui, vamos só fazer um pano de fundo aqui para a gente entender o que estava acontecendo. João Batista estava preso, estava no cárcere, foi mexendo, não era chamado, chamou Herodes, né, de adúltero. Herodes queria matar João Batista, tinha medo que ele era o grande profeta, colocou ele na cadeia. E a Bíblia diz, nos capítulos anteriores a Lucas capítulo 7, que Jesus, né, curou, ressuscitou o filho de uma viúva de Naim. Então a Bíblia vem citando aqui antes desse capítulo o início do ministério de Jesus. Vários milagres, Jesus pregando o evangelho aos pobres, curando as pessoas, e o ministério de Jesus sendo espalhado por todo o Israel poderosamente. E aí o texto continua dizendo o quê? Que os discípulos de João Batista ouviram a respeito dessas coisas. Que coisas? A respeito do que Jesus estava fazendo. Então o que João Batista fez no versículo 18? Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista, eles chegaram até Jesus, João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Ou seja, és tu o Messias, o enviado, o Filho de Deus, aquele que nós estamos esperando? Né? Versículo 21, naquela mesma hora, irmãos, como eu amo Jesus, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o mesmo batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, não bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar 4 coisas que o Senhor tem falado comigo nesse texto, a respeito de nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Amém? A respeito de nós voltarmos aos nossos olhos para o Senhor Jesus Cristo. E, diferente, nessa manhã eu queria começar de trás para frente, né? Então, só para você entender que o primeiro ponto era o quarto. Amém? Mas olha o que a Bíblia diz aqui, porque eu quero encerrar falando do ponto mais importante, que seria o primeiro. E agora vai ser o quarto, né? Mas qual que é o primeiro ponto? Não espere o reconhecimento das pessoas. Eu sei que nós temos ministrado isso a respeito dos últimos domingos, sim ou não? Pastor Rubens ministrou a respeito desse texto, ou desse aspecto. A pastora Poliana também ministrou. Mas é algo que Deus tem falado no meu coração. Tem pelo menos um mês que eu estou lendo só esse texto, e todo dia eu medito nesse texto. E é muito bom, irmãos, ouvir o Espírito falar conosco, amém? Muito bom conhecer a palavra, ter um relacionamento com Deus.
Nós precisamos meditar na palavra de Deus, amém? E entender que essa palavra é a palavra que nos transforma, que nos faz ser parecido cada dia mais com Cristo. É essa palavra que nos fortalece. Mas vamos lá para o versículo 31, Lucas capítulo 7, versículo 31. Jesus começa dizendo o seguinte: Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes. Por que Jesus estava falando a respeito daquela geração? Primeiro porque João Batista tinha vindo, e o próprio texto fala que eles não aceitaram o desígnio de Deus, aquilo que Deus tinha determinado, o tempo que Deus tinha manifestado para usar João Batista, vindo preparando o caminho para Jesus. Muitos dos intérpretes da lei dos fariseus não aceitaram a justiça de Deus, não tendo sido batizados por João Batista, mas eles também estavam tentando de tudo fazer com que Jesus fosse pego, fazendo de tudo para que Jesus fosse preso, crucificado, porque eles também não estavam aceitando o testemunho de Cristo. Então Jesus falou: aqui, pois, compararei aos homens dessa presente geração, e aqui são eles semelhantes, né? Olha o versículo 32. São semelhantes a meninos, que sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Primeira coisa que eu queria que você percebesse aqui, meu irmão, quando Jesus está comparando, né, fazendo uma analogia aqui a respeito daquela geração, é que aquela geração é semelhante a meninos que estão sentados na praça. Daí você já precisa achar o erro, meu irmão. Menino fica sentado em praça? Eu, quando levo meu menino para a praça, meu irmão, ele sobe no escorregador, balança, taca terra, brinca, corre de um lado para o outro, né? Mas Jesus fala o seguinte: olha, vocês são semelhantes a meninos que estão sentados na praça, porque vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, vocês não estão entendendo o mover de Deus, vocês não estão participando daquilo que Deus está fazendo, né? É mais ou menos aquela célula forte, está todo mundo envolvido, e tem um menino lá que está sentado na praça, ele não participa, ele não está entendendo o mover de Deus, ele não está entendendo as coisas de Deus, ele está fora daquilo que Deus está fazendo. Os meninos estão na praça, eles estão fazendo o quê? Gritando uns para os outros: nós tocamos flauta e vocês não dançam, porque eles não conseguem discernir, meu irmão. Jesus estava falando o seguinte: olha, de todo jeito as coisas não estão boas para vocês, de todo jeito que mexe com vocês não tem jeito, não tem lado, se é para dançar não dança, mas peraí, agora é hora de prantear, mas também não pranteia, porque não consegue discernir o tempo, não está participando daquilo que Deus está fazendo e não consegue discernir o mover de Deus para a sua época, não consegue entender o que está acontecendo, então acaba tendo uma visão distorcida das coisas. E olha o versículo 33, pois veio João Batista não comendo pão e nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Por isso que Jesus falou que está parecendo aqueles meninos que estão na praça, toca flauta e não dança, é para prantear, mas não pranteia. Por quê? Porque de todo jeito as coisas não estão bom, de todo jeito critica. Se Deus envia João Batista, que é um profeta, que chega lá para neles e fala: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas eles também não pranteiam, eles também não recebem o testemunho de João, que foi enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus. Mas vem o Senhor Jesus também com amor, cheio de graça e de verdade, mas eles também não recebem a Cristo. Então, igual aqueles meninos na praça gritando um para o outro, não dança, não cansa, não canta, não pranteia, e também estão sentados. E Jesus aqui fala: não tem jeito, de todo jeito nós estamos errados. João Batista vem, não come, não bebe, vocês falam que ele é endemoniado. Agora vem o Filho do Homem, come e bebe, vocês falam que ele é comelão e glutão. Ou seja, meus irmãos, nós temos que fazer algo para Deus, amém? João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Jesus foi enviado para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. E foi isso que eles fizeram. Então não importa o que estão falando a respeito de você. O que importa é para quem você está olhando e o que você está fazendo. Amém? Eu não sei se você entendeu, irmão, mas o que Jesus está falando é o seguinte: de todo jeito nós estamos errados. Não sei se você entendeu. Jesus falou. Se eu estava conversando com o irmão que tinha feito algo, falei para ele, mas eu peguei que o que ele estava fazendo estava errado. Aí outro irmão falou que não. Eu falei: não, peraí. Se eu falo que você está errado, eu estou errado para o outro. Se eu falo que você está certo, eu estou errado para você. Então o que eu faço? Eu falei: está vendo? Todo jeito pastor está errado. Vocês estão entendendo? Mas por quê? Por causa dos meninos sentados na praça, que não estão discernindo as coisas. Então vai fazer as coisas, meu irmão, faça como para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo
23, irmão. Coloca aí, para a gente ler, porque esse aqui é o versículo do ministério, irmão. Ministério é a palavra serviço, amém? Quantos querem aqui trabalhar para o Senhor? Então, a primeira coisa que você vai fazer é decorar esse versículo. Tudo quanto fizeres, fazei para o Senhor, de todo o coração, não para com os homens. Versículo 24. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Tudo que fizer, fazei para o Senhor, de todo o coração, não para os homens, ciente que receberá do Senhor toda a recompensa da herança. Então, para quem que nós temos que olhar, meu irmão, quando nós estiver fazendo algo? Para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque se você olhar para essa geração, irmão, se você comer, você é comelão. Se você não comer, você tem demônio. Então fica difícil. Fica difícil, não fica, pastor? Porque você está igual o menino sentado na praça. Meu irmão, o irmão do filho pródigo, quando chegou lá e viu as festas, a dança, o que ele falou? Está preocupado por que tem festa para o irmão dele. Por que o cordeiro foi morto para ele, foi sacrificado por ele, o boi cevado, mas para ele não foi. Em vez dele estar fazendo o quê? Tuts, tuts, tuts. Participando da festa, meu irmão. O som ligado, o DJ tocando, e ele estava bicudo, igual os meninos sentados na praça. Né? Toca flauta, não dança. Irmão, vamos evangelizar? Não. Vamos adorar? Não também. Peraí, mas toca flauta, não dança. Pranteia, não pranteia. Vamos ali visitar um irmão? Não. Vamos ajudar o necessitado? Não. Tem gente que não sabe o que faz, meu irmão. Porque tudo que você faz não está bom. O que tem que fazer então? Se é hora de dançar, não, que não é lugar de dançar. Se está chorando, o irmão chora demais. Se adora com o olho aberto, o irmão não está na adoração. Se é com o olho fechado, é porque os irmãos estão querendo aparecer para o outro que está olhando, para a mídia. Como é que faz, meu irmão? Nós temos que olhar para Cristo, amém? O que você for fazer, meu irmão, faça de todo o coração para o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Aquilo que você for fazer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Aleluia! Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte, que nenhum soldado, meu irmão, em serviço envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer, é agradar aquele que o alistou. Amém? Quem que você tem que agradar, meu irmão? Foi eu que chamei você? Não. Vira e mexe, eu falo para os meus líderes, quando eles estão naquela época, né, tipo Elias lá, de depressão. Pastor, está difícil a célula. Fala, meu irmão, quem que te chamou? Jesus. Eu falei, então, está resolvido. Fala com ele, ora, e depois você me fala o que deu. Porque é Jesus, meu irmão, amém? Não foi ele que te alistou? Quem que você tem que agradar? Aquele que te alistou. Então o soldado não se embaraça com as coisas. Porque o fulano está falando, o menino está lá sentado na praça, não quer dançar, não quer chorar, os irmãos da minha cela. Meu irmão, agrada quem te chamou, meu irmão. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, essa geração agora tem de tudo para querer atrapalhar o seu chamado. É palavra na internet, é doutrina de tudo quanto é lado, é religião de tudo quanto é jeito, é conversa para tudo quanto é lado. Se você não focar os seus olhos em Cristo, meu irmão, você vai titubear. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito na minha lei. Olhe para Cristo, meu irmão. Olhe para a palavra. Amém? Se envolva com a palavra de Deus. E não espere o reconhecimento das pessoas. Pastor, mas, meu irmão, se reconheceu, amém. Se não, continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Por quê? Porque assim você vai saber como que as coisas funcionam. Por que você acha que essas coisas estão escritas na Bíblia, irmão? Por que você acha que Deus nos usa para vir cá e pregar essas coisas? Para você aprender com a Escritura, meu irmão. Para entender, peraí, até Jesus foi chamado de alguém que tinha demônio, porque ele estava fazendo aquilo que Deus mandou. Mas João Batista estava fazendo o contrário do que ele estava fazendo, e o povo também estava falando a mesma coisa dele. Quantos estão entendendo? Tinha saída ali para Deus, né? Não vou nem falar de João Batista e Jesus, mas foi Deus que enviou um, depois enviou o outro. Um não come, é maluco. O outro come demais, está aproveitador das pessoas, que entrar na casa dos outros não tem respeito. Então como que faz, meu irmão? Sabe como que você faz? Olha para Cristo. Continue seguindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Irmãos, cada dia mais nós precisamos mais do Senhor. Cada dia mais nós temos que nos envolver mais com a palavra de Deus. Então, esse primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é: não espere o reconhecimento das pessoas. Não espere a opinião das pessoas. Não faça aquilo que as pessoas estão esperando que você faça. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Olhe para a palavra de Deus.
Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto, porque esse aqui os irmãos já estão, né? Espero que pratique. Amém? Então, olhe para Cristo. Não espere. Falou de você, meu irmão, faça igual Jesus. Jesus, ó, seguiu o caminho dele. Aquilo que estava determinado, aquilo que estava escrito. Ele orava, ouvia o Espírito, era fortalecido por Deus para cumprir tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. Amém? E nós estamos debaixo dessa mesma autoridade de Cristo para cumprir aquilo que Deus determinou para nós. Então vamos lá, segundo ponto, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 23, que hoje nós estamos fazendo uma pregação reversa. Jesus falando a respeito de João Batista, pregando a respeito de João Batista, falando do ministério poderoso que João Batista tinha, curou todas as pessoas, mandou enviar para João Batista, falou, João Batista, olha aqui, o que você está vendo? Eu estou curando, estou ressuscitando, estou pregando o evangelho aos pobres, e no final ele fala o quê? Ele manda um recado para João Batista. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Presta atenção, irmãos. Ainda que João Batista veja tudo que Jesus fez, ainda que João Batista reconheça, participe, né? Porque ele falou para os discípulos, olha, vai lá e fala para eles o que vocês têm visto e ouvido. Mas eu tenho um recado para você, João Batista. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sabe, irmãos, uma coisa que tem acontecido muito, cada vez mais frequente, as pessoas achar motivo de tropeço em Cristo, se escandalizar em Cristo. Nós precisamos olhar somente para Cristo, é disso que nós estamos falando, amém? Então, um dos motivos, eu quero abordar pelo menos 2 aqui, mas são muitos motivos pela qual as pessoas se escandalizam ou tropeçam em Cristo, mas o primeiro que eu queria compartilhar é por causa do erro da liderança. O que você mais ouve falar quando você conversa com uma pessoa desviada? Ah, porque o pastor da igreja. Ah, porque o líder da célula. Ah, porque o irmão. Irmão, eu converso com muita gente, eu sou pastor. E eu ouço pessoas de outra igreja, ouço pessoas de tudo quanto é lugar. Esse final de semana, agora, eu estava conversando com um. E ele falou para mim que estava indo na igreja, que queria ir na igreja. Que se casou e estava focado em aprender o caminho de Deus, que a esposa dele aprendesse o caminho de Deus. Mas quando ele foi na igreja, tinha uma bandeira do Brasil pendurada na entrada. Ele nunca mais voltou na igreja. Ele me falou isso. A primeira coisa que eu perguntei, você não é brasileiro, não? Falei, uai, deve ser chinês, tailandês, argentino. Ele, não, eu sou brasileiro. Eu falei, então o que tem a bandeira do seu país? Está lá. Não, porque o povo é bolsonarista. Falei, você perguntou? Não. Eu falei, você já não foi na igreja por causa disso. Se escandalizando em Cristo, meu irmão. Se escandalizando com o corpo de Cristo. Achando motivo em Jesus, pedra de tropeço. Não quero relacionar mais com o corpo de Cristo, que é a igreja. Por quê? Porque tinha uma bandeira pendurada. Então, muitas vezes, por causa da liderança. Quantas vezes eu vejo as pessoas falando, mas esses dias um me falou, eu não consigo ir na igreja porque eu sei que as pessoas têm erro. Aí elas estão falando, aí eu não posso suportar as pessoas falar, porque eu sei que elas têm erro. Meu irmão, a Bíblia nos ensina a sujeitar uns aos outros e aprender um com os outros no temor de Cristo. A Bíblia nos ensina a amar uns aos outros. Meu irmão, se você tem falha, eu tenho que suportar a sua falha. Eu tenho que suportar a sua fraqueza. Você tem que suportar a minha fraqueza. Agora nós não podemos nos escandalizar e tropeçar em Cristo. Mesmo que nós estamos vendo milagre, mesmo que Jesus está falando conosco, mas nós não podemos fazer de Jesus um motivo para que nós tropeçamos. E nem o corpo de Cristo seja motivo para isso. Ah, mas fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, o pastor faz isso, a igreja é isso, a parede é preta, a música é assim. Ah, meus irmãos, são muitos motivos pela qual as pessoas se escandalizam em Cristo. E a maioria deles é por causa da liderança da igreja. Ah, pastor, mas e quando o líder erra? Meu irmão, coloca aí para nós, Lucas, capítulo 17, versículo 1. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, amém? Diz Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venha escândalos. Repita comigo, é inevitável que venham escândalos. Pastor, está amarrado esse versículo, está repreendido, nunca vai haver escândalo em lugar nenhum. Não está amarrado e não está repreendido. Foi o Senhor Jesus que falou e vai acontecer. Pastor, foi Jesus que falou. Como é que eu vou orar contra Jesus? Como é que eu vou orar contra aquilo que o Senhor Jesus falou que aconteceria? Sem que aconteceu no ministério dele. Ele olhou e falou, um de vós é o diabo. Porque sabia que um deles havia de trair. Judas fazia o quê? Diz a palavra de Deus. Roubava o dinheiro do ministério de Jesus. Porque ele era o tesoureiro. Então, escândalos acontecem. Em nome de Jesus no nosso meio, não, amém? Nos orar, nos guardar, jejuar.
mas que é inevitável que vão acontecer, vão. E aí você vai olhar para quem? Para o escândalo ou para Jesus? Tudo aquilo que Jesus fez, todo o sacrifício, toda a obra, todo o amor de Deus por você, você vai achar motivo de tropeço em Cristo por causa do escândalo de uma pessoa? Não, meu irmão. Olhe para Cristo, amém? Não deixe as pessoas atrapalhar a sua caminhada, meu irmão. Olhe para Jesus e para a sua palavra. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Ah, pastor, mas então não devo olhar para você, não? Deve. O apóstolo Paulo falou isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quem que eu devo imitar? O pastor? Não. Aquilo que o pastor imita, Cristo. Eu não sou modelo para ninguém. O modelo é Cristo. Só que como eu copio a Cristo, você deve copiar aquilo que eu copio dele. Amém? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas então eu tenho que tirar a responsabilidade de mim. Eu não estou tirando a responsabilidade não, meu irmão. Não estou tirando a responsabilidade de mim. Pelo contrário, Deus me levantou como modelo nessa obra aqui, amém? Sou pastor da igreja, o pastor Rubens é pastor, o Nil é pastor, nós temos discipuladores, líderes, e eles são modelos, desde que eles estejam imitando Cristo. Nós somos modelo porque nós imitamos a Cristo, e aquilo que eu tenho imitado a Cristo, você deve imitar. O resto você deixa que Deus resolve comigo, amém? Mas sede nossos imitadores. Nós temos um padrão, e esse padrão é Cristo, e nós não podemos achar motivo de tropeço em ninguém, porque aquilo que nós devemos olhar para a pessoa é aquilo que Cristo está manifestando nela. Se for algo do homem, se for algum erro, deixa que Deus trata. Eu não vou perder minha comunhão com o Pai por causa disso, meu irmão. Mas como isso tem acontecido? Às vezes, irmão, são muitos os motivos. Você quer que eu cite alguns aqui para você? Dinheiro. A pessoa vem na igreja, o pastor vai tirar a oferta. Não vou voltar nessa igreja mais não, o povo só sabe pedir dinheiro. O momento da oferta, se escandaliza em Cristo. Por causa de um texto que está sendo pregado, por causa da palavra que está sendo ministrada, para que a vida da pessoa seja transformada e para que ela possa crer naquilo que a Bíblia ensina a respeito de finanças e para que ela possa prosperar e que Deus mude o coração dela, mas ela acha em Cristo motivo de tropeço. Casamento, às vezes a pessoa não é casada, vem procurar a gente, não, irmão, mas o que a Bíblia diz é que você tem que casar, você não pode ficar desse jeito, emburra e sai da igreja. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma orientação bíblica, uma exortação de acordo com a palavra, mas as pessoas fazem o quê? Elas acham em Cristo motivo de tropeço por causa do ensino de Cristo. Meu irmão, o que o Senhor Jesus quer fazer é mudar a sua vida, é transformar a sua vida, amém? O que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16? Toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Para quê? A fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Jesus quer que através da palavra dele, ele ensine, corrija, educa e exorte você, para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado, tenha capacidade, tenha passado pela prova, para que você possa fazer a boa obra de Cristo, amém? Então esse é o intuito da palavra, meu irmão, corrigir você, repreender você em relação à educação na justiça. Mas o que as pessoas fazem? Retrocedem. Elas dão um passo para trás em vez de dar um passo para frente. E elas acabam tropeçando e se escandalizando em Cristo. Criação de filhos. Né? Eu sempre digo, até para os meus discípulos, 3 áreas que é difícil você tocar. E eu só entro quando a pessoa me dá liberdade, quando ela quer. Casamento, filho e dinheiro. Nós temos que entregar tudo para Deus, amém, irmãos? São as coisas principais, meu irmão, da nossa vida. O nosso alicerce. O dinheiro é importante desse tanto, pastor. É claro que é na sua vida, meu irmão. Você precisa dele para manter a sua esposa viva, seus filhos, para você vir à igreja. Você tem que entregar essa área na mão do Senhor Jesus. Mas minha esposa é importante. É sua família que representa o céu aqui na terra, meu irmão. Seus filhos são o futuro dessa nação, são os próximos pastores, os homens e mulheres de Deus que vão mudar essa geração. Tudo isso você tem que entregar na mão de Deus e você tem responsabilidade, vai prestar conta com Deus por causa disso. Agora, se alguém traz alguma exortação, a correção de acordo com a palavra, emburra, e muitos fazem o quê? Sai da igreja, em vez de entender que a palavra é para educar, corrigir, exortar e ensinar, para que você seja habilitado para fazer a obra de Deus. Por que você vai ser habilitado? Porque daqui a pouco é você que vai estar educando, exortando, ensinando, consolando, edificando e fazendo a boa obra, amém? Agora, você precisa passar pelo processo, você precisa ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Eu amo esse texto também, meus irmãos, porque nós precisamos aprender a olhar para Deus e não esperar nada de ninguém.
A Bíblia diz que Jesus chegou até Nazaré. Quando ele foi ensinar ali em Nazaré, a Bíblia diz que ele abriu o livro e caiu naquele texto que estava em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, pôr em liberdade os algemados e anunciar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz, meu irmão, que todos se maravilharam com graça que o Senhor Jesus ensinava. Você pode imaginar, meu irmão, Jesus falando assim, ó, hoje se cumpriu essa profecia. Jesus abriu o livro de Isaías e falou, eu sou o Messias. Esse texto está falando em relação a mim. Eu vim cumprir isso aí, porque isso está escrito ao meu respeito. E a Bíblia diz que todos, irmãos, né, alguns estavam igual alguns irmãos aqui, ouvindo a palavra de Deus e meditando naquilo, e falando, isso Deus, eu preciso disso, né? Ouvindo aquele ensino, aquela exortação de Cristo. A Bíblia diz que eles ficaram, olha o versículo 22, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Aleluia, você pode imaginar um culto avivado igual esse aqui? Né? O Senhor Jesus falando isso se cumpriu, a profecia ao meu respeito, todo mundo maravilhado das palavras que saíam da boca de Jesus, todo mundo feliz, mas aí alguém fala assim, peraí, esse aí não é o filho de José? Já começaram a ir para o natural, olhar e analisar as coisas. Aí Jesus falou o quê? Com certeza vocês vão falar aquele ditado, né? Médico, cura-te mesmo. Fazem aqui em Nazaré os mesmos milagres que tu fez em Cafarnaum. Cura-te mesmo, né? Mas Jesus falou o quê? Nenhum profeta tem honra senão na sua, olha lá, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Espera aí, o negócio estava bom, estava tendo um ensino poderoso, Jesus estava ministrando a respeito de uma profecia, aquela profecia estava se cumprindo naquele momento, o povo estava maravilhado, mas chegou um momento em que Jesus sabia que eles precisavam de correção. Por quê? Porque eles não receberam ninguém dos profetas bem, Jesus fala isso aqui na frente, e Jesus era um daqueles que não estava sendo bem recebido por eles. Então Jesus fala o quê? De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ah, meu irmão, mas para que Jesus foi falar isso? Vamos continuar o texto aí, versículo 25. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. O que Jesus está falando? Presta atenção. Esse probleminha que nós estamos tendo aqui, ele é antigo. Na época de Elias, 3 anos e meio não choveu. E tinha viúva demais lá. Mas nenhuma de Israel recebeu o profeta Elias. Somente a viúva de Sarepta. E vamos lá mais, no tempo de Eliseu. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado. Senão quem? O Ciro, Naamã. O profeta Eliseu não foi lá para curar nenhum leproso. Senão o Ciro. O que Jesus estava falando? Vocês não sabem receber e honrar os profetas que vocês têm. Olha o versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. É rápido demais, não é, irmão? Todo mundo maravilhado com Jesus. Aleluia, se cumpriu a promessa. Na hora que vem a exortação, você ainda não leu o restante, meu irmão. Eles queriam jogar Jesus de cima do precipício. Vamos ler aí o versículo 29. E levantando-se, expulsaram da cidade e levaram ao cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Os mesmos que estavam honrando Jesus, se maravilhando da sua palavra e do seu ensino, quando chegou a exortação, falou, vamos jogar ele daqui de cima, para acabar com esse negócio? Quantos estão entendendo aqui que Jesus ele não pode ser motivo de tropeço na nossa vida? Eles tropeçaram na pedra principal, que é Cristo. Quando veio a exortação, em vez deles receberem a exortação e falar, é verdade, nossos pais não honraram os profetas, nós precisamos honrar o Senhor, Ele tem feito milagres em Cafarnaum, se Ele quiser fazer aqui ou não, não importa, o que importa é que a profecia se cumpriu, Ele é o Messias, eles deviam receber, mas não, o que é que eles fizeram? Queriam jogar Jesus monte abaixo. Então, não acha em Cristo motivo de tropeço. Santidade. Quantas palavras nós temos ministrando a respeito de santidade? Às vezes você vai ministrar a palavra santidade, nós podemos perder pessoas aqui. Ah, porque pregou isso aqui, eu não vou nessa igreja mais não. Eu vi o pastor pregando isso aí lá no púlpito. Irmão, nós vamos pregar a palavra de Deus. Amém? Porque é ela que transforma a nossa vida, meu irmão. Nós for pregar outra coisa, nós vamos colocar coach, professor, outras coisas aqui. Mas nós estamos aqui, nós somos pastores, nós somos chamados por Deus para ensinar a verdade da palavra de Deus, que pode transformar a sua vida, amém? Então, João capítulo 6, a mesma coisa, meu irmão. Jesus ensinando, né? O que Jesus falou? Os discípulos seguindo eles. Falou, na verdade eu vou falar o seguinte, vou falar a verdade para vocês aqui. Vocês estão me seguindo, não é por causa da palavra que eu tenho dado para vocês. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram um pão e ficaram com a barriga cheia.
Quando veio a exortação, o que aconteceu? Lá no final do capítulo, você vê a Bíblia dizendo o quê? E muitos se escandalizaram. Muitos abandonaram a Jesus por causa disso. Porque Jesus continuou falando, vocês querem comer só esse pão e encher o bucho? Eu sou o verdadeiro pão. Não foi Moisés que deu o pão que desce do céu, sou eu que sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês não comerem minha carne e beber o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Então Jesus começou a ensinar que em vez deles estar preocupados com coisa terrena, eles tinham que estar preocupados com coisas celestiais, eles tinham que estar se envolvendo, comendo, se alimentando de Cristo, em vez de estar olhando para as coisas terrenas. Jesus exortou, o que aconteceu? Duro é este discurso. E muitos abandonaram a Jesus. Jesus aproveitou e falou para os outros, vocês não querem seguir esse também não? Jesus falou, meu irmão, com todo respeito e educação, Jesus falou, olha, eles estão indo, vocês não querem ir? Aí se manifestou Pedro, meu irmão, amém? Para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então presta atenção, meu irmão. Presta atenção aqui, meu irmão. Tem que dar cambalhota? Vamos dar cambalhota. Tem que pintar o cabelo? Vamos pintar o cabelo. O que é que tem que fazer? Vamos fazer. Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Ah, tem que orar? Vamos orar. Tem que jejuar? Vamos jejuar. Tem que dar dinheiro? Vamos dar dinheiro. O que é que tem que fazer? Só Jesus tem as palavras de vida eterna, meu irmão. Eu tenho que seguir a Cristo. Por que eu vou ouvir outro ensino, outra instrução, ou vou me escandalizar no caminho de Cristo? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Amém? Então, se Cristo está me mudando nisso, esse é o caminho eterno. Se o Senhor Jesus tem falado comigo para me mudar isso, esse é o caminho da vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu vou ouvir a Ele, eu vou seguir a Ele. Amém? Então não se escandalize, irmão. Seja por alguma situação na sua vida, por dinheiro, por família, por qualquer outra coisa, nós já vimos esse filme. Está escrito na palavra de Deus para que seja um exemplo para nós. A Bíblia diz isso em Coríntios, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Isso está escrito para a gente aprender a não se escandalizar em Cristo, irmão. E quando vier uma exortação, nós possamos aprender e continuar sendo maravilhado com as coisas com os ensinos de Cristo. Amém? Outra coisa que Deus me falou em relação a esse texto aqui, né? Foi que ou você vai mudar o mundo, ou você vai crucificar Cristo. O Espírito Santo falou isso claro no meu espírito. Por quê? Os discípulos eram poucos, sim ou não? Mas eles foram tratados, eles foram mudados, eles foram moldados. Eles não se escandalizaram, não tropeçaram em Cristo, mas eles mudaram o mundo, amém? E o restante, gritou, crucifica. Então você vai ser aquele que vai receber exortação da parte de Deus e mudar o mundo, ou você vai ser aquele que vai tropeçar no ensino de Cristo? Quantos estão entendendo? Foi as duas gerações que estavam na época de Jesus. A maioria gritou crucifica. As outras receberam o ensino, a instrução, tiveram as vidas transformadas e mudaram o mundo por aquilo que Deus fez na vida deles, amém? Um pequeno grupo de pessoas, irmão, que aceitou, está ali, ó, junto com Jesus, seguindo, ouvindo as instruções, sendo repreendido, sendo corrigido, mas eles mudaram o mundo, amém? Terceiro ponto, Lucas capítulo 7, versículo 28, nós precisamos acelerar. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então presta atenção, Jesus começou a falar a respeito de João Batista, e Jesus começou a engrandecer o ministério de João Batista, e falar a respeito das profecias que a Bíblia citava a respeito de João Batista. E quando ele foi falar de João Batista, ele disse, olha, dos nascidos de mulher, não tem nenhum profeta que é maior que João Batista. Nenhum, irmão. Elias, Moisés, não, nada. Por quê? Creio eu que foi aquele que preparou o caminho para que o Senhor viesse. Os outros profetizaram, João viu. João presenciou, João viu o céu aberto, João viu o Espírito descendo. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que João Batista, quando viu Jesus no ventre de Maria, ele estremeceu dentro do ventre de Isabel, porque ele já estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, coisa que outros profetas não experimentaram, porque ele estava próximo de Cristo. Então, se João Batista, irmão, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz em Mateus, citando esse mesmo texto aqui, mas Mateus falando que ele era o Elias que havia de vir. Jesus falou, João Batista é o Elias que havia de vir. Elias foi um profeta, meu irmão, que andou poderosamente nessa terra. Mas João Batista veio na unção de Elias, ele é o Elias que havia de vir. Herodes teve medo de matar João Batista, por quê? Porque ele era reconhecido pelo povo como profeta. Então João Batista foi um grande homem de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz, ele não foi só um grande, irmão, presta atenção, ele foi o maior. Qual foi o maior profeta que já existiu aqui na terra? Foi João Batista. Mas Jesus diz, o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Então, o que eu quero compartilhar com vocês, meu irmão? Reconheça a autoridade e o chamado de Deus na sua vida. Você precisa reconhecer isso, meu irmão. Você precisa saber quem você é em Cristo. O que Jesus falou a respeito de João Batista? Falando para os discípulos, o que vocês foram ver lá no deserto? Vocês foram ver plantação de cana? Vocês foram ver alguém bem arrumado? Não, vocês foram ver um profeta. Posso falar algo aqui para você, meu irmão? Sabe o que as pessoas estão indo ver lá na sua célula? Um homem de Deus. Eles não estão indo ver reunião e ajuntamento de pessoas. Eles estão indo ver um profeta. E te digo, um muito maior do que João Batista. Porque você é cheio do Espírito. O Espírito habita em você. Então você precisa reconhecer a autoridade que você tem da parte de Deus, meu irmão. Você precisa saber quem você é. Você precisa ler as Escrituras e entender que você é o cumprimento da promessa. Lá em Mateus diz que todos os profetas, citando esse mesmo texto, todos os profetas profetizaram até João. Nós somos o cumprimento da profecia, de tudo que estava escrito a respeito de Cristo e a sua igreja. Nós somos o povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Maior do que o maior de todos os profetas. Você pode ir embora hoje com o peito estufado, meu irmão. Sou maior que João Batista. Meu irmão, você precisa entender isso. Porque como eu comecei dizendo o texto, é pela fé. Quando as pessoas ligarem, meu irmão, ô pastor, ô irmão, vem aqui em casa fazer uma visita. Nessa hora, meu irmão, você tem que lembrar das promessas, da palavra, de tudo que Jesus fez. Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você tem ideia disso, irmão? Toda autoridade foi dada no céu e na terra para Cristo. Mas ele diz, eu os envio. Vai na minha autoridade, expulse demônios, cure enfermo, fala novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não vos farão dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus nos enviou debaixo da autoridade que ele tem. Nós estamos aqui debaixo da autoridade de Cristo. E a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que crerem. Você crê, meu irmão? Então seja alguém usado e ousado por Deus, meu irmão. Aproveite as oportunidades. Entenda. Eu sempre falo para o pastor, às vezes compartilho com alguns irmãos, quando a pessoa vem visitar o nosso culto, eu já tenho expectativa que ela se converta. Porque eu sei que daqui, meu irmão, flui palavra de Deus. Eu sei que daqui, meu irmão, flui, jorra o trono de Deus, a vida de Deus, a palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque nós temos que estar ligados na videira. Nós temos que estar ligados no trono de Cristo. Nós temos que estar bebendo da fonte que é Jesus. Então nós precisamos alimentar as pessoas de Cristo, amém? Nós temos que saber quem nós somos. Ah, pastor, fulano está passando dificuldade. Meu irmão, então vamos lá agora orar. Amém? Quantos entenderam? Você precisa saber e reconhecer o seu chamado. Jesus falou a respeito de João Batista, ministrou a respeito de João Batista. Então Jesus ele não está pregando só a respeito de João Batista, ele está pregando ao seu respeito. Ele fala tudo a respeito de João Batista, você pensa, meu Deus, esse é o que está escrito. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, eis que envio o meu anjo diante de ti, preparando o caminho. João Batista foi o maior de todos os profetas. Mas eu digo a vocês, que aquele que nasceu de novo, que aquele que faz parte do reino de Deus, ele é maior do que João Batista, amém? Você é cheio do Espírito Santo, você fala com Deus, você tem revelação da palavra, você faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja, você é aquele por qual Jesus deu a vida por você, você é qual pelo aquele Jesus disse que não vai negar nada se você pedir alguma coisa a Ele, amém? Ele diz para você, tudo é possível ao que crê, aleluia. Glória a Deus. Por que você acha que as pessoas pedem oração a você? Por que você acha que as pessoas pedem conselho ou ajudas a você, meu irmão? Você precisa saber quem você é. Amém? O que elas estão indo fazer na célula? Mesma coisa que Jesus estava falando para João Batista. Por que as pessoas procuram você? Por que as pessoas pedem oração para você? Porque você é um profeta, meu irmão. Porque você é um homem de Deus, porque você carrega a presença, porque você tem a resposta, porque a palavra da vida habita em você, porque quando você abre a sua boca, flui rios de águas vivas, amém? Reconheça quem você é, irmãos, na sua célula, todos ali podem orar, todos ali podem profetizar, todos ali podem adorar, ali é o lugar da manifestação dos dons, ali é o lugar de fluir os ministérios, ali você pode compartilhar a palavra, ali você pode orar, você pode adorar, você pode tocar, você pode pedir oportunidade, porque Deus quer usar você, amém? Então ao chegar na célula, irmão, entenda que ali é um lugar da manifestação de Deus, ali é um lugar de salvação, um lugar de cura, meu irmão, um lugar onde a presença de Deus habita, onde homens e mulheres cheios do Espírito Santo estão ali reunidos, para que a presença do Senhor venha e transforme a vida das pessoas, amém? Aleluia. E quarto e último ponto, aprenda a olhar para as pessoas segundo a
promessa. Esse é meu ponto preferido, eu quis terminar nele por causa disso, meu irmão, porque isso, o Senhor Jesus está me ensinando de uma maneira tão poderosa na palavra de Deus. Meus irmãos, vamos ler esse texto aqui novamente, de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18, e nós vamos encerrar com ele aqui. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Presta atenção aqui, irmãos, porque quando você olha aqui, parece uma afirmação, como qualquer outra pessoa que chegar aqui hoje, vir cá e me procurar e falar: pastor, é o seguinte, Jesus é o Messias ou não? Realmente Jesus é o Filho de Deus? Talvez você ache que é algo assim, tranquilo que estava acontecendo ali. Posso te falar algo aqui, meu irmão? Não é. Eu tinha ficado na carne na hora se eu tivesse ouvido essa pergunta aqui de João Batista. Presta atenção aqui, irmãos, em algumas coisas que a Bíblia nos ensina, lá em João capítulo 1, quando você lê todo o capítulo 1, a Bíblia diz que João diz o seguinte: eu vi o Espírito descer sobre ele em forma de pomba. Ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Quando João Batista viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém sabia disso, meu irmão. Isso estava oculto nas Escrituras. O perdão era com o sacrifício do novilho, do cordeiro. Ele era expiado, ele era escondido, uma vez por ano. Mas João Batista, ele tinha revelação de Deus, irmão. E entendeu que Jesus era o Messias que haveria de vir. E que a partir do momento que Jesus morresse, o sacrifício não seria mais necessário, porque Jesus tiraria os nossos pecados, e não haveria mais necessidade de sacrifício, uma vez que o Cordeiro veio, e o sacrifício foi perfeito. Olha o que João Batista sabia, meu irmão. João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba. João Batista falou assim: ele tem a primazia, porque ele veio primeiro do que eu. João Batista era mais velho que Jesus, meu irmão. Só que ele falou: ele veio primeiro do que eu, porque João Batista sabia que Jesus era Deus e que ele sempre existiu. Quantos estão entendendo aqui que João Batista, meu irmão, foi aquele que disse assim, ó: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Eis que envio diante de ti o meu anjo para preparar o teu caminho. Profecias a respeito de João Batista, um cara que foi profetizado, que chegou e cumpriu tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, e viu tudo aquilo que ele viu com os próprios olhos. Meu irmão, ele profetizou que Jesus batizaria com o Espírito Santo, ele profetizou que Deus viria morar nas pessoas. João Batista tinha entendimento completo e perfeito, meu irmão, um entendimento sobrenatural a respeito de quem era Jesus. Mas de repente, ele envia os seus discípulos para perguntar se Jesus era ele mesmo. Eu não sei você, meu irmão, mas eu aprendo muito com Jesus aqui. Eu aprendo muito com o Senhor Jesus aqui. Sabe por quê? Porque era a mesma coisa, irmão, de eu caminhando com meu pastor 20 anos, mandar a Júlia Elise perguntar assim, ó, pergunta se o Rubinho é homem de Deus mesmo ou se ele está brincando aqui na igreja. É a mesma coisa, irmão. João Batista viu, João Batista entendeu. Jesus, meu irmão, se fosse eu já tinha ficado na carne. Peraí, você é bipolar? Você é doido? Tudo que você viu, você ainda está me perguntando. Jesus fez questão de fazer de novo. Traz todos os doentes aqui. Vai lá e mostra para ele o que eu faço. Por que ele não entendeu até agora? O que está acontecendo? O que aconteceu com João Batista que estava preso e fora do propósito? E nem isso nós queremos falar. Porque saiu do propósito, fica cego e não consegue entender as coisas mesmo. Mas eu quero mostrar para você o comportamento de Jesus. Eu quero mostrar para você como nós temos que olhar para as pessoas. Como Jesus olhou para João Batista. Enquanto eu estava querendo matar João Batista beliscão, se ele perguntasse isso para mim, eu falava: moço, ele está me envergonhando de frente dos meus discípulos. Jesus estava com seus discípulos, peraí. Se ele é o que testifica de mim e ele não sabe quem eu sou, meu ministério pode estar abalado aqui, ué. Rubinho, João Batista veio para testificar o ministério de Jesus, para preparar, para endireitar os caminhos, as veredas, para preparar, para batizar Jesus, mas de repente ele mesmo não sabe se é ele. Peraí, será que eu vou ter que fazer tudo de novo? João Batista estava pensando. Será que eu vou ter que preparar tudo de novo, porque vai vir outro sem ser você? Jesus diante dos discípulos, dos discípulos de João Batista. Aí nós precisamos aprender com o mestre, amém? Temos que aprender com o caráter, com o amor de Jesus Cristo, meu irmão. Olha o versículo 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, flagelos, espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Aqui ele estava cumprindo o que estava escrito a respeito dele em Isaías 61, que ele ia dar vista aos cegos. Põe o 22.
no final, anunciando o evangelho aos pobres, Jesus estava cumprindo, curou o enfermo, libertou o cativo, expulsou o demônio e pregou o evangelho aos pobres. Então Jesus lhe respondeu: inde anunciai a João o que vistes e ouvistes, cegos veem, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anunciam-lhes o evangelho. Jesus, educadamente, mostrou o cumprimento da profecia dele que estava a respeito e falou: vai lá para João e mostra para ele o que vocês viram, o que vocês ouviram. Versículo 23. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Já falamos sobre isso, João Batista, fique esperto. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Olha aqui, pastor, como nós temos que aprender a ver as pessoas na ótica da promessa. Eu tinha falado, esse é aquele que falou que viu o Espírito Santo descer sobre mim. E agora não está sabendo mais nada. Irmãos, nós temos que orar, senão vocês vão ficar igual João Batista. Vocês querem ficar... Imagina Jesus falando para os discípulos dele. Ele viu e agora não sabe nem quem eu sou. Quem que é esse que Deus profetizou a respeito dele que não sabe nem quem eu sou? Está aqui me desmerecendo na frente das outras pessoas, falando que não conhece o meu ministério. Vai orar, João Batista. Manda João Batista orar, ter com Deus para ele entender o ministério dele. Mas não. Polo Prata atrapalhando a garagem, por favor, retire. Amém? Vamos voltar aqui que eu acompanho aqui na minha Bíblia. Mas olha lá, meu irmão, os irmãos, o que Jesus fala a respeito de João Batista? Que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. Por que vocês acham, irmãos, que tinha uma multidão procurando João Batista? Porque ele era um homem de Deus, meu irmão. Nós temos que ter a ótica da promessa. Você precisa olhar para os seus filhos, irmão, e entender a ótica da promessa de Deus. Meus filhos são abençoados, herança do Senhor, fruto do seu ventre é o seu galardão. Aleluia, minha esposa é uma árvore frutífera, uma videira frutífera. Minha casa, a mesa da minha casa é como os rebentos da oliveira. Minha casa é cheia da presença de Deus. Tudo que eu fizer vai ser abençoado. Meu irmão, você tem que olhar a sua família, você tem que olhar os seus discípulos como homens e mulheres de Deus. Você tem que ser como Jesus, meu irmão, que viu João Batista fazer aquele serviço lá, misericórdia, ver tudo que ele viu lá. Imagina um discípulo seu desmerecendo tudo que você fez, tudo que ele viu, meu irmão. Mas Jesus amorosamente, para onde que Jesus foi? Para a palavra. Dele está escrito. Jesus não deu opinião a respeito de João Batista. Jesus falou que a palavra de Deus fala a respeito de João Batista. Aprenda a olhar para a sua família e falar aquilo que Deus fala a respeito da sua família. Aprenda a olhar para si mesmo e falar o que a Bíblia fala a seu respeito. Aprenda a olhar para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, a falar aquilo que a palavra de Deus fala a respeito deles, irmão. Precisamos ser amorosos como Jesus, irmãos. Aleluia. Que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios do rei. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, e eu vos digo, muito mais do que um profeta. Olha a honra que Jesus está dando a João Batista. Mesmo João Batista chegando e tendo dúvidas do ministério de Jesus. Mas nós precisamos aprender, olhar para as pessoas de maneira profética. Nós precisamos olhar para as pessoas segundo a promessa da palavra de Deus. Aleluia. Olha o versículo 27. Este é aquele de quem está escrito. Aleluia. Ah, pastor, mas você não conhece minha esposa, não. Eu conheço Provérbios, meu irmão. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela excede o valor de joias preciosas. Esse versículo eu conheço, irmão. Conheço que a mulher sábia edifica a casa. Amém? Então você vai confessar a palavra de Deus, meu irmão. Ah, mas você não conhece meu marido. Conheço, é homem de Deus, cheio do Espírito Santo, tem promessa. Ah, mas você não conhece meu filho. Eu conheço a promessa. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, ele jamais se desviará dele. Eu conheço aquilo que está escrito a respeito das pessoas. Amém? Ah, mas aquele discípulo lá, meu pastor do céu. Não, aquele lá, meu irmão, vai ser seu João. Vai estar pertinho de você aqui, ó, reclinado no peito. Amando, aprendendo a amar, crescendo. Não como os outros que abandonaram Jesus. Esse aí está escrito, mas nós aprendemos que não deve ser assim no nosso ministério. Amém, irmãos? A minha pergunta para você é: como você tem visto os seus líderes? João Batista, um líder, meu irmão, chamado, profeta, que tinha um chamado da parte de Deus. Errou em perguntar quem era Jesus, meu irmão. Ele tinha visto, ele tinha ouvido, ele tinha se envolvido, ele tinha sido preparado, ele tinha sido chamado por Deus. Mas o que Jesus falou a respeito dele? Agora, como você tem visto os seus discípulos? Você tem olhado para eles? Você já imaginou, meu irmão, quando Jesus parasse para pegar o currículo dos 12 apóstolos dele?
e fosse colocar na caneta, se ele não fosse olhar a segunda promessa, como você tem olhado os seus filhos? Você tem olhado as atitudes, os resultados, ou você tem olhado as promessas de Deus? Como você tem olhado o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa? Você tem olhado de acordo com a promessa, de acordo com a palavra? Ou você tem olhado de acordo com aquilo que você acha? Quero orar agora, amém, irmãos? Vamos orar, eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar nesse momento, irmãos, para duas coisas. Primeiro, para que a palavra de Deus, meu irmão, possa ser implantada no seu coração, amém? Você possa ter um desejo precioso no seu coração de buscar ter um relacionamento vivo com a palavra de Deus. Porque é ela que testifica de Cristo, é ela que... São as escrituras que revelam a Cristo. São as escrituras que geram fé no nosso coração. Foi por isso que Jesus se posicionou daquela maneira com João Batista. Foi porque ele conhecia a escritura, e ele sabia que a escritura falava que João Batista era um enviado da parte de Deus para preparar o caminho a ele. Jesus não deu a sua opinião a respeito daquela circunstância. Jesus não agiu naturalmente, mas ele agiu de acordo com a palavra. Quero orar para que essa verdade seja revelada no seu coração. E o outro aspecto que eu quero orar nessa manhã, meu irmão, é para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você olhe para as pessoas de acordo com a promessa, amém? Se você tem tido problema em relação à salvação dos seus pais, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, não sei qual área, mas a palavra de Deus diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus também diz que a esposa crente santifica o marido, que o marido crente santifica a esposa, amém? Você precisa conhecer a palavra de Deus, se posicionar naquilo que está escrito, e o resultado virá de Deus. Mas talvez são os seus filhos, que você está tendo problema dentro da sua casa. Você precisa olhar para eles de acordo com a promessa. Eis que será abençoada a casa do homem que tem meu Senhor. A sua esposa será como uma videira frutífera, e os seus filhos como rebentos da oliveira. Salmo 128. É assim que eu vejo quando eu olho a minha família, meu irmão. A minha esposa frondosa, cheia do Espírito, cheia de alegria, os meus filhos cheios de unção, ao redor da mesa, compartilhando a palavra. É assim que eu vejo, é assim que você precisa visualizar. Você precisa visualizar com os olhos da fé, amém? Você precisa visualizar de acordo com as escrituras sagradas. Como você tem visto a sua esposa, seu marido, os seus discípulos? Eu quero orar agora, amém? Senhor Jesus, eu oro nessa manhã, meu Deus, para que haja fome no coração dos meus irmãos, Jesus. Eu oro para que haja sede da tua presença, Jesus. E nós possamos ser atraídos pela tua palavra, Deus. A tua palavra diz que quando o Senhor fosse levantado da terra, o Senhor atrairia todos a si mesmo. Nos atrai a tua presença, Senhor. Nos atrai a tua palavra, Jesus. Nos atrai ao tempo a sós com o Senhor. Ali no secreto, onde nós buscamos o Senhor em secreto o Senhor nos revela, Jesus. Aleluia, nos atrai a tua presença, Senhor. Nos leva a adorar ao Senhor, Jesus. Nos ensina o poder da adoração, Senhor. O poder de estender as nossas mãos a Ti. Nos render e entregar tudo que somos, Deus. Entregar as nossas fraquezas, as nossas angústias. Oh, Senhor, como o Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Oh, Senhor, nós possamos entregar sobre Ti o nosso fardo, o nosso jugo, e aprender com o Senhor, porque o Senhor é manso e humilde, Senhor. Oh, Senhor, mas eu quero orar também, meu Deus, para que haja fé no coração dos irmãos em relação à liderança, Deus. Que eles possam olhar para os seus líderes, ou até mesmo para nós como liderança, com os olhos da fé, com os olhos da promessa, entendendo que nós somos um só povo, nós temos uma só fé, um só coração, nós fomos batizados no mesmo Espírito, e nós bebemos da mesma fonte que é Cristo, Senhor. Eu oro também, meu Deus, para que os meus irmãos possam, os nossos líderes possam olhar para os seus discípulos com os olhos da promessa, Senhor. Assim como o Senhor olhou para João Batista, Deus, e o Senhor não olhou a fraqueza e a falha, e a incredulidade, ou a incerteza ou a dúvida de João Batista, mas o Senhor citou aquilo que estava escrito a respeito dele. Que possamos, Senhor, profetizar, liberar palavras de bênção em relação ao nosso ministério, em relação aos nossos discípulos, que eles serão grandes, que eles serão pai de nações, que eles serão maior do que nós, que eles profetizarão, que eles serão usados, que a geração deles será imensa, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu quero orar também pelas famílias, Deus. Que os maridos não desistam das esposas, Deus.
Que as esposas não desistam dos maridos, Deus. Que os pais não desistam dos filhos, Deus. E que os filhos não desistam dos pais. Mas que cada um desses, meu Deus, possa crer segundo a promessa do Senhor. Segundo aquilo que o Senhor profetizou na tua palavra, Senhor. Assim como nós sabemos que foi uma família que entrou na arca, Deus. Assim como nós sabemos que quando o Senhor abriu o mar, foi a família dos hebreus que passou ali também, Senhor. E assim será na nossa casa. A nossa família será salva. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. A nossa esposa, o nosso marido, os nossos cônjuges, eles pertencem ao Senhor. E nós entregamos nas tuas mãos, Deus. E oramos para que o teu Espírito faça com que essa palavra nos mude. E possamos ser amoroso, benigno, paciente, bondoso, longânimo como o Senhor foi, Deus. E aprender a não olhar para as circunstâncias, Deus. E aprender também a reconhecer a autoridade que o Senhor nos deu, papai. Para que possamos cumprir o teu chamado, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe a sua casa.